Ótima tarde, time! Fregona Trader na área. Como é que você tá? Tá tudo bem? Sua família, tudo em paz? E os trades? Muito stop, muito gain. É vida de trader, cara. É altos e baixos. Mais, é mais baixo do que alto, mas quando o alto vem, pode ter certeza que vale muito a pena. A gente está hoje, eu estou no meu horário operacional, né, que é de 1h30 às 4h30 da tarde, mas nesse horário entre as 3 às 4 da tarde, eu fico ao vivo com a turma, a gente tem um grupo lá no WhatsApp de amigos, é um grupo gratuito, tá? Se você quiser participar, as informações estão aqui abaixo na descrição para você poder fazer parte, estar com a gente, vendo as nossas leituras, o que o mercado está oferecendo para a gente como oportunidade. Então, nada melhor do que você que está aprendendo, você que já trabalha no mercado e está procurando se desenvolver com um grupo de pessoas. Essa é uma boa oportunidade para a gente fazer. A gente fica olhando ali quais são as. O que o mercado está trazendo para a gente como oportunidade de negócio, como visualização, principalmente para quem trabalha com trade. Muitas pessoas trabalham CLT e aí encontram no trade uma oportunidade para poder ter uma renda a mais, ou alguns até sonham com a viabilidade de ter isso como uma profissão, e é realmente uma profissão, mas vai requerer muito estudo, tem muita demanda, muito conhecimento e leva muito tempo. Eu sempre falo que a gente jogar limpo com as pessoas quanto ao trade é fundamental, porque muita gente acha que da noite para o dia ele vai ficar milionário, né, com base em histórias de internet, coisas no YouTube o tempo inteiro, te ensinando bobagem que não é uma realidade da vida. Trade é complexo, tem que estudar muito, tem que se desenvolver muito, vai ser muitos dias de glória, muitos dias de luta, e nesses dias de glória e de luta a gente vai vivendo. Então é isso, pessoal, seja bem-vindo. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Tem vídeo todo dia, praticamente todo dia aqui, fazendo nossas análises, né? O nosso bate-papo, o estudo mesmo, é feito lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você também não tem o nosso Instagram, adiciona a gente lá, segue a gente, @FregonaTrader. Adiciona a gente, vai ser uma satisfação todo dia. Eu sempre coloco um conteúdo, uma reflexão, uma ideia, às vezes uma chargezinha para a gente rir um pouco a respeito do trade, mas essa é a vida e a gente quer se desenvolver juntos. E o ser humano só se desenvolve com o outro. Então a gente está aqui tendo a oportunidade de se desenvolver. Então, se você já está inscrito, muito obrigado. Se não está inscrito ainda, espero que esse vídeo possa fazer algum sentido para você. E se no final achar viável, se inscreva no canal. Vamos embora para nossas análises? Isso. Vamos olhar o que o mercado nos traz como oportunidade. E a gente vai olhar alguns ativos aqui, né, pessoal? O euro, o USD, a gente pode olhar o Bitcoin. Eu sempre olho, né, praticamente quase todo dia. Tem muitos amigos do grupo que estão aprendendo a operar Bitcoin, né, criptomoedas em si, né, às vezes tem gente que não gosta muito do Bitcoin, prefere as altcoins, então tá tudo certo, mas a leitura gráfica ela serve para todos esses viés, né, tanto faz se é Forex, cripto, qualquer ativo que tenha volatilidade, então B3, mini índice, mini dólar, tanto faz, tá bom? A gente está dando uma olhada aqui, pessoal, eu coloquei logo aqui o euro USD, porque geralmente é uma moeda que a gente, que é uma paridade, né, euro, que é dólar e euro, essa paridade a gente quase não começa com ela, né? A gente geralmente começa sempre com Bitcoin, o XAUSD. Hoje vamos começar aí com o euro. O que o euro está trazendo para a gente? E a primeira coisa que eu faço, né? Eu já estava aqui no meu horário operacional e a primeira coisa que eu faço é olhar o que o mercado está me trazendo como algum tipo de resposta, né? Algum tipo de coisa que ele está me trazendo aqui. A primeira coisa que eu olho no diário é a gente perceber qual é a possível tendência. Pessoal, aqui muita gente fala, né? Ah, aqui eu defino meu viés. Tudo bem, né? Mas o viés pode mudar de acordo com a operação. Às vezes você está operando, o viés estava venda e de repente o mercado vai para compra. Então há uma grande possibilidade, sim, de o mercado reverter, mesmo você tendo um viés definido. E ter um viés definido pode te engessar em uma oportunidade que se abre. Então tenha muito cuidado, né, quando você fica assim enviesado, que a gente chama, né, fica enviesado no mercado, porque o mercado pode abrir outras oportunidades. Por exemplo, a gente está verificando aqui agora no Euro SD, time. Aqui a gente geralmente vai direto ao ponto, né, sem ficar explicando muito qual é a técnica, o que está por trás disso, mas eu sempre dou um overview do que eu estou fazendo para vocês começarem a compreender um pouco melhor. Mas lembrando que essas informações, os estudos, a gente geralmente passa lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então, por exemplo, aqui, o mercado vem aqui no movimento, né, de, ó, impulsão, retração, uma impulsão, ou seja, movimento de alta. Ele aqui retrai, e aí ele retrai até aqui, né? Ele dá uma impulsão, aí ele retrai, quebrando este fundo, tentou impulsionar e não está conseguindo. Quando isso acontece, time, a gente está olhando o diário, tá? Quando isso acontece, a probabilidade mais, a coisa mais provável é ele vir em busca dos fundos. Quais fundos? Nós temos um fundo aqui e temos esse fundo que geralmente é para ele mudar a tendência. Então, se ele, por exemplo, quebrar este fundo aqui, time, o que ele faz? Ele vai quebrar o fundo,
aí muda o fluxo, ele agora retrai para novamente pegar uma impulsão. Então, ao invés de ficar neste movimento de alta, o mercado simplesmente reverte. Isso é comum de acontecer, né? Mas a gente são apenas previsões. Nesse caso aqui, a gente também tem aqui nessa região, que é no diário, como é no diário, a gente tem aqui um order block, bem aqui no meio do diário. E o fluxo, às vezes, do gráfico, ele tende a respeitar esta região de order block, né? Que é essa regiãozinha nossa, isso. E aí ele está parando exatamente em cima do order block. Você está percebendo? Deixa eu aumentar, deixa eu melhorar aqui a visão para vocês. Aqui, ó. Ele está respeitando exatamente essa regiãozinha do order block aqui, que é um pouquinho mais para baixo. Aqui, aqui, ele está respeitando essa região, ele está chegando aqui, está reagindo e está voltando aqui, provavelmente para mitigar novamente esta região. Na minha análise agora rápida aqui, observando, o gráfico ele está vindo buscar este fundo aqui. Então, na verdade, é este fundinho aqui que a gente está procurando, que vai colocar aqui como um possível alvo. Até porque também tem um Fair Value Gap aqui, ó. E geralmente o mercado gosta de vir visitar esta região de Fair Value Gap, ok? Que nós chamamos de FVG, tá? Essa região de FVG aqui, ó, essa regiãozinha, o mercado gosta de vir mitigar, buscar. Ou ele respeita, no caso, ele vem até aqui e respeita o FVG e remete, né, ao movimento que ele já estava, ou ele simplesmente rompe. Se ele romper, há uma grande probabilidade, então, dele fazer este movimento. Se ele romper, ele vem, né, rompe, sente o rompimento, às vezes retesta, e aí ele continua o movimento de baixa. É comum ele fazer isso, e também o segundo movimento, que é comum, né? Que é ele vir aqui, respeitar o FVG e subir, tá? Continuar o movimento de alta. É um fluxo também, né, dentro do diário, além daqui da gente estar nessa tendência de baixa, nós temos um fluxo aqui dentro dessa tendência aqui, e o fluxo está me mostrando baixista. Neste caso aqui, time, ó, nós temos aqui dois fundos, tá vendo os fundos nivelados aqui, ó? Deixa eu apagar essa linha. Aqui, ó, dois fundinhos aqui. Este fundo é o fundo de liquidez, e debaixo de liquidez nós temos o que nesse caso? Debaixo de fundos, nós temos liquidez de demanda. E logo abaixo tem o outro fundo aqui também. Então o mercado adora visitar estas regiões que tem esses fundos de liquidez que nós chamamos, né? São fundos de liquidez. Nesse caso aqui, time, desculpa aqui rapidinho, só deixar o meu telefone mudo aí. Neste caso aqui, o que a gente precisa pensar, né? Havia esse topo aqui, time, ó, esse topinho, que foi um topinho gerado, tá? E aqui nós temos um fundo, que é este fundo aqui. Então, hoje, para trabalhar hoje, nós devemos buscar o quê? Se o mercado subir até este topo, se o mercado descer até esta mínima, é o que a gente pode buscar aqui como alvo. Observando que o mercado está aparentemente em um fluxo agora de baixa, eu vou procurar no fluxo de baixa, nos frames menores, as possibilidades de entrada. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Ó, time frame menor, pronto. Ó, ó aquela linha que a gente marcou o topinho e o fundo, tá? Nós estamos no time frame agora de 1 hora. No time frame de 1 hora, nós temos que verificar se temos alguma oportunidade aqui no time frame de 1 hora para a gente poder fazer entradas ou de vendas ou de compras. E o que está acontecendo aqui, time? Ó, ele tentou criar aqui algumas possibilidades no gráfico de 1 hora, como por exemplo, essa estrutura que é uma estrutura muito comum, né? Ó, ele criou aqui um, dois, três, puxou para baixo e puxou para cima. Essa volta, se ele voltar quebrando esses fundos, a gente está falando de uma continuidade de baixa. Isso aqui é uma estrutura de continuidade de baixa, time, ó. Essa estruturinha que ele criou. Só que ele não rompeu este fundo. Ou melhor, perdão, ele rompeu este topo aqui, ó. Esse topinho aqui foi rompido. Aqui, ó. Ó, este topo rompeu este topo, o que invalida essa possibilidade desse movimento. E às vezes, time, são poucos pips, e aí você acaba sendo enganado pelos olhos de observar e falar assim: caramba, ó, ele está criando aqui um movimento de baixa. Observe agora um pouquinho ao contrário. Vamos modificar aqui, sem olhar viés, sem ficar pensando em viesado. Ah, não, meu movimento está de baixa, eu estou no viés de baixa. Ó, o que ele está fazendo aqui, time? Ó? Pô, que movimento é esse aqui? Estrutura de continuidade de alta. E ele quebrou esse topinho aqui, que acontece.
que movimento é esse, né? O movimento que eu quebro o fundo, quebro o topo, igual nesse caso aqui, ó. Observe, time, ó. Puxo forte para cima, puxo forte para baixo. Com isso eu quebro o quê? Este fundo que estava aqui e subo quebrando este topo que estava aqui, ó. Não é o pavio que quebra. O pavio só faz o dano, tá, time? O pavio faz o dano. Mas é o fechamento do candle. E nesse fechamento de candle, ele fecha acima. Aqui, ó. Ó, ele fecha acima, significando que ele fez esse movimento que nós falamos, que é esse movimento de 1, 2, 3. Mas é perigoso. Por que perigoso, Fregona? Porque a tendência é de baixa. A gente está vendo aqui um fluxo de alta, criando uma estruturinha de alta. Mas, time, a força é o quê? Vendedora. Isso aqui pode ser uma indução ao erro, literalmente um inducement, criando uma estrutura de alta para a gente poder fazer o quê? Colocar os nossos stops aqui, que é o que acontece, né? O stop fica aqui, para a partir daqui você surfar o movimento para o alto, né? O movimento altista que a gente chama, de você arrebentar aqui para cima buscando esse topo. Esse é o movimento esperado. Claro, olha o que ele fez aqui, ó. Tem várias coisas dentro desse contexto, né? Olha o que ele veio aqui, ó. Tinha um topo aqui, ele veio, ó, quebrou o fundo, então criou um outro fundo aqui, veio aqui, quebrou esse fundinho, então ele fez aqui um topinho, quebrou, e ele sobe, ó, quebra o topo, quebra o topo. Então o que a gente espera? Que ele retraia para quebrar o próximo topo, mas não foi isso que aconteceu. Ele, ao invés de retrair para subir, ele retraiu, perdeu a força e desceu. Ó, o que ele desceu fazendo o quê? Quebrando este fundo. Então ele quebrou o fundo, ó como é que ele reverte, ó. Observa, time. Que ele pode fazer aqui agora? Muito provavelmente capturar este fundo. Se ele capturar este fundo, ele está invalidando a estrutura de alta, que é o que ele havia criado aqui. Ó. Ele estaria invalidando essa estrutura. Se ele invalida essa estrutura de demanda, o que acontece? Ele vira agora uma região de oferta. Então, toda essa região aqui, toda essa região, se ele romper esta região, vai dar ótima venda para a gente aqui. Que é o que? Ele vir aqui romper esse fundo. Se ele romper este fundo, provavelmente ele faz esse movimento, voltando na região de POI, porque aqui é uma região de interesse, é um ponto de interesse que a gente chama. Aí aqui nós vamos ter aqui uma estrutura, provavelmente uma estrutura de continuidade de baixa. É isso que nós temos aqui nesse momento observando Euro-USD. Estamos no gráfico de 1 hora, time, 1 hora. Aí o que eu faço? Vou fazer uma entrada no gráfico de 1 hora, time? Não vou. Por quê? Porque fica muito grande, stop, tudo muito grande. Então não vou fazer isso aqui. Eu vou buscar essa mesma ideia nos gráficos, nos time frames menores. Então vamos para 5 minutos. Agora, em 5 minutos, olha como é que fica o gráfico. Aí já começou a ficar diferente, né, time? Mas criando a mesma ideia, a mesma estrutura. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha o movimento. Ó, topos e fundos, cada topo cada vez mais baixo, fundo cada vez mais baixo. Movimento baixista. Só que ele vem aqui e faz o quê? Ó, ele fez aqui como se fosse uma retração, e é uma retração. Ele tenta fazer uma impulsão para baixo, ele não consegue. Então ele retrai e vai mudando o que? O fluxo, porque ele quebra o topo agora e ó, quebrou essa estrutura. Quebrou essa estrutura, nós chamamos de choque. Ele faz uma quebra de estrutura e agora muda o fluxo, querendo fazer o quê? Quebrar essa estrutura. Só que ele não teve força, time, para vir aqui quebrar essa estrutura. Ele fez o que agora? Ó, pou, puxou para baixo, quebrou este fundo. E agora qual é a ideia que a gente está imaginando e vendo ele fazer? O movimento agora é o quê? De retração para pegar uma impulsão. Aí sim faz sentido, porque ele agora mudou o movimento. Ele havia ameaçado que iria fazer uma alta, não conseguiu, desistiu do topo e agora ele está buscando um fundo. E aí é o que a gente está vendo que faz sentido com aquela análise inicial da tendência lá. Agora a gente está olhando o fluxo, tá bom? Então, sempre quando você pensar em olhar esses detalhes, observe o que é tendência e o que é fluxo. E o que é fluxo? Nesse caso aqui, a gente está querendo que ele me confirme no fluxo agora de baixa, no 5, no time frame menor, que ele me confirme um movimento, um gatilho
de entrada de venda. Ele precisa me mostrar algum gatilho aqui para que eu possa ter uma garantia de que eu devo entrar nesse momento. Eu estou olhando no gráfico, estou olhando o gráfico de 5 minutos. Vamos refinar para 1 minuto e ver se tem alguma coisa aqui em 1 minuto para a gente. O que ele está criando aqui em 1 minuto? O que ele pode estar fazendo aqui que mostra para a gente uma continuidade de baixa? Aqui, ó. Olha o que ele criou aqui, ó. Ó, toda essa região de liquidez e tudo isso aqui aberto, ó. Para ele vir visitar toda essa região, isso aqui, ó. Isso aqui tudo está em aberto. Para ele vir catar tudo isso aqui. Então há uma grande possibilidade do mercado vir com certeza aqui embaixo. Agora, time, observe. O que é que ele criou aqui para a gente, ó? Olha o movimento que ele fez aqui, ó. Movimento de 1, 2, 3. Movimento de 1, 2, 3, que é o quê? Uma estrutura de continuidade de baixa. Ele está me dizendo, olha, quero continuar descendo. Mas para isso, pessoal, ele também pode criar uma estrutura dessa aqui. Mas para que isso aqui seja saudável, né? Pelo menos que a gente observe um pouquinho, eu tô vendo que tem um order blockzinho bem aqui, ó. Geralmente ele vem nessa região, sente e volta. Aí foi o que ele fez, ó. Sentiu e voltou. Na minha concepção, ele teria que vir aqui, ó. Pelo menos sentir esta região aqui, que é a região do POI, que é essa região que ele criou aqui, ó. Esse verdinho, essa parte verdinha dele aqui, ó. Essa região é a região do POI, ou seja, um ponto de interesse dentro dessa estrutura para vendas. Então aqui é um POI de venda. Vou escrever aqui, ó, POI, né? Que o pessoal chama POI. Aqui eu estou mostrando o gráfico de 1 minutinho, tá? Então, na minha cabeça, fregona, mesmo sabendo, ó, nós olhamos lá a tendência baixista, olhamos o fluxo aqui de baixa, né? Aparentemente você vê que essa perna dona aqui de alta, mas ele não conseguiu mais renovar os topos, ó, tá só descendo. Então, ele está caindo nesse momento. Então, a gente pode aproveitar esse fluxo de baixa. Neste caso aqui, o que eu, fregona, gostaria de ver? Eu gostaria de ver ele vindo visitar esta região aqui, ó, de POI. Visitando, tocando essa região, né? Que geralmente aqui, ó, esse candlezinho pequenininho, ele tocando aqui e sentindo. Vindo aqui, tocando e sentindo. Pronto, a partir daqui ele pode criar também nova estrutura de baixa, se quiser. Se não quiser, não precisa, porque já está validado que é um movimento baixista. E eu surfo esse movimento pelo menos até aqui. É claro, time, sempre falo, né? Movimento 3 para 1. Então, nesse caso aqui, se ele faz essa entrada que eu estou imaginando, o movimento seria o quê? Seria qual, né? Aqui a entrada aqui em cima, stop um pouquinho acima, sempre um pouquinho acima do topo, a entrada basicamente aqui, para surfar um movimento pelo menos 3 para 1. 3 para 1 seria aqui, time, ó. Olha o tamanhozinho desse movimento 3 para 1. Sendo que eu observando o mercado aberto do jeito que ele está aqui, ó, ele pode vir chegar aqui pelo menos, ó, 10 vezes mais o investimento. É só ele fazer o que eu estou imaginando que eu entro nessa movimentação, o investimento 10 vezes mais, esperando ele chegar aqui, ó, tá? É a minha ideia. O movimento, lembre-se, time, é sempre 3 para 1. Ou seja, a cada 10 dólares que eu coloco em risco, eu assumo, né, ganho 30. Então, a cada 10, 30, 3 vezes 3 para 1, tá? Coloquei 100 dólares, 300 dólares. Coloquei 1.000 dólares, 3.000 dólares. Então, essa é a ideia para médio e longo prazo, você ter o retorno e aí realmente se tornar consistente, além de rentável, né? Tem gente que é consistente, mas não é rentável. Então, esse é o detalhe que eu preciso estar sempre de olho para ver o que o mercado está me mostrando aqui como possibilidade. Então, o que eu gostaria de ver nesse movimento, né, nesse movimento aqui de 1 minuto, é exatamente ele vindo fazer esse toquezinho aqui em cima, onde a gente colocou aqui o ponto de entrada. Então, eu ficaria muito satisfeito se ele fizesse isso, porque com isso eu teria praticamente uma confirmação do que eu quero ver no gráfico. Time, é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu falar para vocês. Eu opero da seguinte maneira: se ele fizer o que eu estou desenhando, eu entro. Se ele não fizer, eu não entro. Simples assim. Pô, mas cara, se às vezes perde a oportunidade, perco. Perco. E mesmo às vezes com esse preciosismo, eu entro na operação tecnicamente correta e o mercado simplesmente stopa. Hoje eu tomei 2 stops bobos aqui de 38 dólares e um de 68, 100 dólares. Bobo. Mas o mercado quis fazer aquilo. Tava toda a tendência, tava todo o fluxo de baixa, e eu entrei, coloquei stopzinho lá em cima, até filmei, inclusive até filmei, né? Isso foi de uma mesa proprietária,
que eu estou usando, eu tenho uma mesa proprietária de $10.000, usando, ele não chegou nem perto do alvo, nem perto do stop ele não chegou. Ele me estopou, vou falar, vou mostrar mais ou menos esse pedaço aqui, ó. Tanto é que eu filmei, eu falei, cara, ele nem chegou lá perto, não chegou nem próximo, nem sweepou. E eu fui simplesmente estopado. Mas faz parte. E não vai reclamar com quem, vai reclamar com quem. Essas coisas geralmente não vale a pena, até porque mesa proprietária não é feita para perder, né? Então você faz esse tipo de transação sabendo que isso pode acontecer a qualquer momento. E como se diz, faz exatamente parte do negócio esse movimento. Então a gente vai esperar para ver, como diz outro, o que, que vai acontecer as cenas dos próximos capítulos, tá? Eu só entro se ele fizer isso, ou seja, se ele romper essa região de POI, ele vai romper, só que eu já vou entrar aqui agora, faltam 28, 27 segundos, eu vou entrar porque aqui é o meu stop, vai ficar baixíssimo se eu entrar neste momento, então já vou ajeitar aqui, EURUSD, entrando aqui agora no EURUSD, vendas, POU, entrando vendido no EURUSD, para a gente ver o que, que ele vai trazer para a gente aqui como possibilidades. Eu só colocar aqui logo o stop, time, que aí eu já faço certinho e mostro para vocês o que, que a gente está fazendo aqui, tá? Ó, eu tô numa operação, tá $6,90 em uma operação, tá aí para vocês verem que tá rolando. E a outra, deixa eu colocar a minha outra aqui, coloquei outra operação, 4,80, que foi nessa entrada que a gente fez. Meu alvo aqui que eu vou estabelecer, não estabeleci alvo ainda não, tá, time? Só fiz a entrada, mas do jeito que eu li aqui, o que que eu vou fazer, time? Vou colocar, ó, aqui é o meu stop, aqui em cima, meu stopzinho ficou aqui, tá? Minha entrada foi aqui. Olha o que que ele fez, ele sweepou e voltou. E eu vou agora buscar este fundo aqui, ó. Fregona, mas não é 3 para 1? Eu poderia buscar 3 para 1, tá, time? Aqui, ó. A minha entrada 3 para 1. Vai ficar fácil para chegar aqui, ó. Mas eu analisando o gráfico da forma que eu estou vendo, o que o mercado pode fazer, vou só reconfirmar a minha ideia. Eu vou vir buscar exatamente esta região aqui. 1,17785. 1,17785. 1,17785. Esse aqui vai ser a minha região, o meu alvo. 1,17785. Deixa eu botar aqui. 1,17785. Se ele romper, time, se ele romper essa região do POI, que é essa região que vocês estão vendo na tela aí, né? Se ele romper, significa que o mercado mudou o fluxo. O mercado simplesmente mudou o fluxo. Se ele romper este topo, o mercado, ao invés de ser baixista, ele inverte, ele fica altista. Maravilha, então, tá feito. E pode deixar rolando aqui, ó. Já tá $13. Outra operação tá o quê? Deixa eu ver quanto que tá a outra operação aqui, que eu não vi ainda. Aqui, ó. Tá no positivo aí as duas operações, pelo menos até agora, né, time? Mas isso pode mudar de uma hora para outra, então vocês estão vendo aí, ó. Uma na mesa proprietária e uma na minha conta real. Então tá rolando aí. Vamos deixar, uma tem um alvo de cento e poucos dólares, outra tem um alvo de 50 e poucos dólares. Vamos deixar rolando, né? Para a gente poder depois ver o que, que o mercado fez, se o mercado realmente andou. Olha só, time, é bom eu falar essas coisas. Qual é o operacional, time? 3 para 1. O operacional é aqui, ó. 3 para 1. Aqui, ó. Risco retorno 3 para 1. Pronto. Esse aqui é o operacional. Do jeito que a gente entrou, ó, ele provavelmente estaria entrando no take agora, ó. Pronto, ganho agora, né? Provavelmente, né? Lógico, a gente está falando aqui especulação. Provavelmente. Pronto. Aqui já teria me rendido aqui, ó, $18. Eu estaria feliz da vida com meus $20, $22 e tal. Teria chegado. Olha lá, ó. Pronto. Ao vivo isso aqui, viu, time, ó. Teria chegado aqui no nosso take. Acabou. Take feito. Poderia ser $1.000, $100. E eu apertei ainda errado, porque eu não tinha visto como é que estava ali, né, no MetaTrader, mas já foi. Mas a gente poderia ter aqui faturado, seja lá quantos dólares fosse, tá bom? A gente está dizendo antes, tá? Mostrando o Euro SD agora ao vivo, são 15 horas e 35 minutos, né? Mostrando aqui a Vera, né? O que que tá rolando. Nessa conta aqui, ó, tem $31, ó, já tá rolando. Vamos ver lá na outra lá. Praticamente é o mesmo. A outra 26, $24,60. Tá, time? E deixa rolar. E a minha intenção é que ele venha realmente aqui embaixo buscar. Por isso eu vou deixar aqui desenhado,
tá? Tanto desenhado quanto a nossa entrada feita com base no estudo que a gente fez. Pessoal, e é importante dizer, ó, nós já teríamos chegado no nosso take, tá? Nosso take seria 3 para 1, seria aqui em cima o take, já estaria pagando 4,5 para 1 já. Ó, estaria pagando 4,5 para 1. Ou seja, se eu tivesse colocado $1.000, nós estaríamos com um lucro aqui de $4.500 agora. Mas ele vai sentir, vai retrair agora, vai voltar lá em cima. Então tem duas possibilidades. Muita gente fala, não, segura o trade. Agora você pode fechar aqui porque ele vai retrair. Depois você entra de novo, porque ele muito provavelmente vai subir novamente lá em cima para retrair. E aí você faz o quê? Você salva o seu break-even, que a gente chama, né? Você vai ali, fecha, salva o seu stop. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Voltar o meu stop para o zero. Pronto. Botei o stop em 1 no zero. Vou lá na minha outra conta agora. Botar o stopzinho lá no zero, 0 a 0. Pronto. Eu sei, galera, ó, eu confesso, fez o 3 para 1, eu já olhei ali, né? Nós já tá dentro do trade plan, eu poderia sair agora. Eu estou saindo do gerenciamento, mas eu não saio aqui agora no prejuízo. Eu já não saio aqui no prejuízo. Eu saio aqui no mínimo no 0 a 0. E tá tudo bem. Ah, pô, mas você não deveria sair lá no lucro? Cara, a minha leitura, eu acredito na minha leitura. Então, como eu imagino que ele vai fazer, o gráfico é soberano, o mercado é soberano, faz o que quiser, como quiser. Se quiser estopar, ele vai estopar. Não tem esse negócio, né, time? Não tem esse negócio. O mercado faz o que quiser. Se ele para, pô, Fregona, você acabou perdendo ali, devia, pô, ter. Devia nada. Devia nada. Eu devo aqui é esperar o mercado fazer o que ele tem que fazer. Eu estou fazendo o que eu sei fazer, e ele faz o que sabe fazer. E tá tudo bem. Vamos um esperar pelo outro agora. Beleza, time? Isso aí, Euro USD, uma leitura rápida, né, com uma entrada rápida, vocês observando e vendo, né, a entrada, a maneira que a gente opera, e provavelmente na hora que eu estiver editando esse vídeo, né, para postar hoje, terça-feira, nem sei que dia é hoje, 23, 24, dia 24 de fevereiro, quando eu estiver postando o vídeo, provavelmente a gente vai saber se deu take, se deu break-even, né, 0 a 0, porque eu já coloquei agora no 0 a 0, o máximo é 0 a 0. A operação deu certo? Deu, não deu? Beleza. A leitura foi certa, foi 4,5 para 1, já tinha dado 4,5 para 1, e a gente preferiu manter porque, na minha percepção, na minha leitura, ele vai vir até onde a gente colocou aqui, pelo menos 10, 9,60, 10 para 1, 9 por alguma coisa aqui, vai dar aqui embaixo, 10 para 1. Ou seja, a gente colocou lá $20, ele vai nos render $200 só essa entrada. Vamos aguardar, vou deixar aqui registrado para o time, para a galera lá do nosso grupo do WhatsApp, né? Para nossos amigos também. Vou aqui tirar essa foto. Pronto. Baixar a imagem. Legal. Vamos para cima? Galera, time, muito obrigado por vocês terem estado aqui. Viram como é que a gente faz? Ó, olhamos a tendência, verificamos o fluxo, esperamos o fluxo menor, o time frame menor alinhar e pegamos um gatilho de entrada. Com base nisso, time, para cima, aí para cima, né? Então é o que a gente está fazendo aqui. Vamos para cima porque o mercado é nosso. O que está acontecendo, né, para fechar aqui o vídeo? Como é que está nesse momento aqui? Time, ó, uma tá com $25 e a outra conta $31. É isso aí, time. Muito obrigado você que ficou comigo aqui ao vivo assistindo o que estava acontecendo, a nossa leitura, essa loucura que foi aqui. Muito rápido, né? Tivemos um take, na verdade, dois takes, né? Muito rápido, de 4,5. Ele está indo agora ainda lá para o nosso alvo, está descendo mais ainda agora. O grande segredo está: analise o macro, encontre a tendência, verifique o fluxo no micro e a sua entrada no micro do micro. Pronto. 1 minuto, 5 minutos. Para Forex é bem interessante. Criptomoedas, eu imagino que 5 minutos, 15 minutos, né? Então, mas no mercado de Forex, pelo menos aí de 1 minuto a 5 minutos, fica sempre muito interessante. Tranquilo? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.